Mas eu acho que uma grande questão aqui, que de repente muitas pessoas possam ter, principalmente por conta de todo o posicionamento e da cobertura que eu tenho feito do caso até agora, é se especificamente, mediante a tudo que tem acontecido e dessas novas informações, a minha posição se mantém da mesma forma. Será que eu ainda acredito que o Brian Kohlberger é culpado de tirar a vida dos estudantes de Idaho? Será que eu ainda acredito que ele é o verdadeiro e o real e o único homicida? E sim, eu acredito, continuo acreditando que ele é o responsável. Eu não tenho problema em mudar minha opinião se eventualmente eu começar a, de repente, fazer outras leituras sobre o caso, mediante evidências, e falar: olha, gente, mudei minha opinião, justice for Brian, com todo mundo que acredita nessa vertente, e vai ser uma reviravolta, talvez o maior tipo de reviravolta nesse tipo de trabalho que eu já produzi aqui no canal, mas eu não vou ter problema em mudar de opinião se eu mudar de opinião. Só que até o momento eu não estou vendo nada significativo. Eu sei que se todas essas informações forem salpicadas por aí de forma, inclusive, de maneiras muito mais sensacionalistas e até mesmo separadas do contexto, vai causar muita confusão e as pessoas talvez comecem a se perguntar: nossa, será que ele é inocente? Só que a gente não está vendo isso nesse momento. O que eu estou vendo são conflitos jurídicos que ocorrem em todos os casos. Inclusive, eu já cobri alguns julgamentos com mais detalhes aqui, não julgamentos como um todo, mas eu falo julgamentos dentro de histórias de casos criminais, como por exemplo a escada e por aí vai. E vocês sabem que há muitos erros nos julgamentos, existem escorregões, existem trapaças, algumas tramóias, existem questões que muitas vezes fogem do controle, até mesmo dos dois lados, porque no geral a grande verdade, nós sabemos, é que embora todos queremos acreditar e nos baseamos em muito no que é apresentado para indicar que o indivíduo é responsável ou não por algo que ele está sendo acusado, o julgamento como um todo, a base dele não funciona dessa maneira. Se você perguntar, os advogados vão dizer que ganha o lado que tiver a melhor narrativa. Lógico que às vezes pode ser difícil de construir uma narrativa que foge da verdade quando há tantas evidências apontando a culpa para um responsável, evidentemente, com as mãos encharcadas de sangue. Mas eu realmente não estou conseguindo acreditar, não há nada em mim, na verdade, que cogite a possibilidade desse rapaz ser inocente. A construção do álibi dele tem sido bem confusa, então a gente agora está vendo uma melhora no álibi dele, porque antes ele estava olhando pelas estrelas, né? Para as estrelas, na verdade. Aí agora, não, ele já estava andando por aí, bem longe. Então, assim, o álibi está mudando aos pouquinhos, sem contar que demorou muito tempo para que um álibi fosse apresentado. E a Annie Taylor dizia antes, né, do álibi vir à tona, que quando o álibi viesse, ninguém ia ter dúvidas nem nada, né? E você pensa, não, assim, é uma evidência clara que ele estava num lugar movimentado, com câmeras registrando hora e tudo, e não. Era um álibi que simplesmente só ele e Deus podem confirmar, porque não tinha mais ninguém lá. Outro ponto é que a postura dele como réu simplesmente não traz nenhum tipo de base, sabe? A própria família dele está em silêncio. Já vimos outras histórias de indivíduos que foram acusados de um crime que não cometeram e o posicionamento familiar e até mesmo do acusado era bem diferente. É claro, não é regra, mas assim, a gente não tá vendo muitas lutas de pessoas em volta dizendo não, ele é inocente. O que a gente viu, na verdade, foi o contrário. As pessoas que passaram pela vida do Brian não tinham muitas coisas boas a dizer a seu respeito. Isso se dá pelo comportamento questionável que ele teve nos últimos anos e também as acusações lá na sua própria universidade. Ele foi demitido logo depois do crime. Então, assim, tem muitas questões aqui que são muito complicadas. E o fato de que uma outra coisa que está vindo à tona agora, que estamos descobrindo que não é verdade, ainda não anula. Até porque a base do processo da promotoria não está no que a revista People divulgou ou não, mas no que eles têm, nas provas que eles têm, nas evidências que eles têm, que ainda não temos acesso. Então, com relação a isso, o meu posicionamento, o meu pensamento e o que eu acredito continua da mesma maneira, intacto, firme e sem qualquer dúvida no meu coração. Agora, o que eu gostaria de mencionar é o quanto eu estou assim indignado
com o posicionamento da revista People. Até o momento eles não se pronunciaram, eles estão fazendo de conta que nada aconteceu, eles divulgaram uma informação muito falsa, então, intencionalmente ou não, eles têm responsabilidade sobre o que publicaram. Uma matéria construída com base todo em um posicionamento de uma fonte anônima que simplesmente, muito tempo depois, se revela ser totalmente corruptível. Não é só revoltante, como também te chama a atenção pelo fato de que uma informação que não se podia sequer imaginar que estava errada foi confirmada como falsa, não pela equipe de defesa dele, mas pela própria promotoria. A revista People é uma revista de renome, é uma revista grande, produz inclusive até mesmo documentários para o Investigação Discovery. Há uma grande veiculação e circulação nacional e, consequentemente, internacional sobre tudo que publicam. É triste perceber que quem mais tem compromisso com o jornalismo é quem nem é jornalista, o que diz muito sobre o jornalismo nessa fase em que estamos vivendo no mundo de hoje. É uma quebra de confiança e de credibilidade gigantesca, não só porque eu conheço e até mesmo uso muitas vezes em alguns casos que a People faz cobertura muito do material que eles publicam, e eu sempre acreditei e tive confiança, né, dependendo do assunto, que eles não estavam aumentando ou criando, disseminando informações que não faziam parte da realidade. Sem contar que isso dá muita margem para outras questões e eventuais ondas que nós já vimos recentemente. Há muitas pessoas que basicamente se levantaram da noite para o dia acreditando na inocência do Brian, com base em uma retórica que foi disseminada por aí, uma retórica inflamada, que não tinha uma argumentação realmente confiável, mas só tinha uma especulação baseadas em achismo, intuição e um documentário desatualizado do Discovery. É muito importante ter maturação para conseguir discernir uma situação como essa, eventos como esse, e basicamente a construção dos fatos e o que eles estão apontando, e até mesmo uma clareza significativa na interpretação dos fatos. Porque o mais importante aqui, e o mais importante em toda essa estrutura, pelo menos da forma como eu lido com todos os casos criminais que eu trago aqui no canal, é a justiça. E a justiça, ela não corresponde a simplesmente pegar qualquer pessoa e fazê-lo ser o culpado disso. É pegar o indivíduo que é responsável e responsabilizá-lo criminalmente por seus atos. E o que pode acontecer em muitas circunstâncias, inclusive erros gigantescos que a própria aplicação da lei já cometeu no passado e deve estar cometendo até hoje, é quando as pessoas focam em enxergar o que querem ver, procurando informações que confirmem suas próprias crenças, manifestando aquele fenômeno do viés de confirmação. O que também pode aparecer em pessoas que muitas vezes até mesmo defendem algo correto, mas pelas intenções e motivos errados. Porque a motivação errada sempre vai acabar distorcendo o propósito daquilo qual o sujeito defende. A motivação, ela vai distorcer, vai desalinhar, ela vai provocar uma ruptura, eventualmente. Porque quando a busca pela verdade não é o principal objetivo de quem está envolvido em uma coisa dessa, desde os promotores aos investigadores e por aí vai, e até mesmo a família que busca por justiça, significa que qualquer outra motivação subjacente vai comprometer o andamento do processo, da avaliação, do discernimento e, a longo prazo, da segurança pública. Porque quando uma pessoa inocente é presa no lugar de uma culpada, significa que ainda há uma sociedade inteira em perigo, porque qualquer um pode ser atacado a qualquer momento. Contudo, eu não acredito que esse é o contexto aplicado a este caso. Então eu reforço meu apoio à promotoria, já discordei deles em alguns pontos, questões que eu discordo até hoje, inclusive quando derrubaram a casa e a promotoria não fez nada para impedir, mas como um todo, o que está para mim acima da promotoria de qualquer outra pessoa é a verdade, que nesse momento para mim parece ser bem clara, ele é o culpado. Mas se não fosse deixar de ser, eu vou chegar aqui e vou falar para vocês, pessoal, mudei a minha opinião por causa disso, disso, daquilo, estou inclinado a acreditar dessa maneira, ou eu acredito desse jeito e a partir de agora é assim que eu vou seguir os trilhos. Claro, no aspecto só de trazer minha opinião, porque a narração vai continuar da mesma maneira. Eu sempre trago os fatos, trago as coisas como aconteceram, o que cada um disse, e depois eu falo o que sinto, o que penso, como eu realmente vejo, né, todos esses embrólios. Uma coisa também que eu gostaria de mencionar é que a Annie Taylor, ela não foi
honesta exatamente ali no que ela disse. Eu acredito que foi um pouco dissimulado a forma como ela disse que o julgamento está atrasado porque essas evidências não foram entregues e que se tivessem sido entregues antes, de repente... Não sei o que ela quis insinuar, tipo, como se, de repente já estaríamos quase começando o julgamento, mas isso não é verdade, porque eu me lembro bem, em uma audiência que eu já cobri anteriormente aqui, que a Anne Taylor teve que pedir vários adiamentos, inclusive porque disse que não teve condições de ler, de ver todos os vídeos, terabytes, os milhares de gigas que a promotoria entregou à equipe dela. Ela falou, juiz, a gente não conseguiu analisar tudo isso não, precisamos de mais tempo. E até esse momento o julgamento continua sem data marcada. A previsão é que ocorra na primavera de 2025. Mas uma coisa é perceptível, as coisas estão esquentando, o que pode traduzir que o confronto entre a acusação e a defesa vai ficar cada vez mais intenso e que, mediante ao que já apareceu, podemos captar algumas percepções, que ainda teremos muitas surpresas pela frente. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!